Boa tarde! Nesta tarde maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pelo YouTube. A todos os meus estimados amigos, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, é com imensa alegria e satisfação que neste momento eu entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta tarde do dia 15 de setembro de 2018, nesta abençoada tarde de sábado, às exatamente 16 horas e 53 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Queridos, nesta oportunidade, eu desejo participar a toda a nossa maravilhosa e abençoada rede de WhatsApp e aos irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que já marcamos a data do próximo período de oração e jejum. Isso mesmo, já está marcada a data do próximo período de oração e jejum. E também a data das passagens bíblicas que deverão ser lidas em cada dia de oração e jejum. Então, neste momento, você prepara aí a sua caneta, o seu caderno ou a sua agenda, tá? Prepara aí que nós vamos explanar bem pausadamente as datas e as passagens bíblicas do próximo período de oração e jejum. Então vamos lá. O próximo período de oração e jejum será do dia 26 a 30 de setembro de 2018. Então, o próximo período de oração e jejum será do dia 26 a 30 de setembro de 2018. Serão os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2018. Então, serão 5 dias de oração e jejum, ok? Vou repetir bem devagar para você anotar aí na sua agenda. O próximo período de oração e jejum será do dia 26 a 30 de setembro de 2018. Serão 5 dias. Serão os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2018. Atenção! Neste exato momento, irei explanar os dias
e as passagens bíblicas que deverão serem lidas no início de cada dia de oração e jejum. Então, vamos lá. Começando. Dia 26 de setembro, quarta-feira. Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 32. Dia 27 de setembro, quinta-feira. Números, capítulo 1, Números, capítulo 11, versículos 1 a 35. Dia 28 de setembro, sexta-feira. Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 18. Dia 29 de setembro, sábado. Daniel, capítulo 5, versículos 1 ao 31 e capítulo 6, versículos 1 ao 28. Então, no dia 29 de setembro, serão 2 capítulos do livro de Daniel. E dia 30 de agosto, domingo, encerrando o período de oração e jejum, Salmos 119, versículos 73 ao 120. Vou repetir bem devagar. Anote aí na sua agenda. Período de oração e jejum do dia 26 de setembro, quarta-feira. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 32. Dia 27 de setembro, quinta-feira. Números, capítulo 11, versículos 1 a versículo 35. Dia 28 de setembro, sexta-feira. Epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18. Dia 29 de setembro, sábado. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 31 e capítulo 6, versículo 1 a 28. Então, dia 29 de setembro, serão 2 capítulos do livro de Daniel. E dia 30 de agosto, domingo, encerrando o período de oração e jejum, Salmos 119, versículos 73 a 120. Então, desta maneira, temos repassado para os amados irmãos da rede WhatsApp e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, todas as informações referente ao nosso próximo período de oração e jejum. Atenção! Amanhã remeterei uma mensagem para toda a nossa rede de WhatsApp com todos os dias e passagens bíblicas que deverão serem lidas cada dia de oração e jejum. Então, amanhã vocês irão receber uma mensagem especificando todos os dias e as passagens bíblicas, ok? Muito bem. O propósito, o objetivo desse período de oração e jejum é de orarmos em prol
em favor dos nossos amados irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos lá nos países da janela 10x40. Isso mesmo. Todos nós, componentes da rede de WhatsApp, e os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, iremos orar em favor dos nossos irmãos em Cristo que estão sendo perseguidos nos países da janela 10x40. Queridos, é um verdadeiro massacre. Tem irmãos nossos cristãos sendo assassinados, outros presos, outros surrados, apedrejados, etc, etc. Agora veja bem, por que a mídia não informa esses acontecimentos? Porque não há interesse, meu estimado, não há interesse dele divulgar. Mas tem um exército de cristãos fiéis no Brasil que estão orando e clamando a Deus em favor dos nossos queridos irmãos em Cristo que residem lá nesses países da janela 10x40. Vamos nos unir e buscar ao Senhor em favor dos nossos amados irmãos em Cristo dos países da janela 10x40. Nós só iremos conhecer esses amados irmãos em Cristo, meus queridos, um dia lá na glória. Porque são 61 países que compõem a janela 10x40. E muitos deles estão passando para o Senhor neste exato momento que eu estou falando com você. E vamos continuar orando, porque o nosso Deus tem poder para realizar todos os seus propósitos. Muito bem, queridos. E você sabe quais são os países da janela 10x40? Caso você não saiba, acesse o site da Icogen, que temos uma página exclusiva com os nomes de todos os 61 países que compõem a janela 10x40. Temos também as tabelas com o grau de perseguição e temos muito mais informações lá no site da Icogen. Então, anote aí o site da Icogen: www.icogen.com.br. Vou repetir bem devagar para você anotar aí na sua agenda: www.icogen de navio.com.br. Amém? Aleluia! Meus queridos, muito bem. Só avisando aos amados irmãos que no próximo período de oração e jejum iremos aumentar 5 minutos. Então, informando aos irmãos que o período mínimo de cada dia de oração e jejum é de 35 minutos, ok? Então, você que vai participar do nosso período de oração e jejum, sabe que você deverá orar no mínimo 35 minutos. Nós começamos com 5 minutos de oração e já estamos com 35 minutos de oração, amém? Então, repetindo, enfatizando bem, você que irá fazer esse período de oração e jejum, que pertence ao nosso grupo de WhatsApp e também do YouTube, que está nos acompanhando, faça esse período de oração e jejum conosco. Será no mínimo de 35 minutos de oração, ok? Então você vai preparar tudo, às 0 hora de cada dia desse que eu já especifiquei, você vai começar e vai começar um período de 35 minutos de oração, ok? Qualquer dúvida quanto ao período de oração e jejum, você deve entrar em contato comigo pelo WhatsApp
ou pelo Fale Conosco do site, ok? E relembrando aos amados irmãos que teremos agora neste domingo, amanhã, dia 16, a nossa oração, o nosso café da manhã e o nosso estudo bíblico a partir das 8 horas. Isso mesmo! E você que está nos escutando, morador de Brasília, é o nosso e a nossa convidada especial. Venha, traga a sua Bíblia e vamos participar desse gostoso café da manhã e também da oração e do estudo bíblico. E informando aos nossos irmãos que na terça-feira nós teremos também oração e estudo bíblico em Brasília e em Curitiba. Ok? Anote aí na sua agenda. Todos os dias de estudo bíblico inicia-se com 30 minutos de oração de joelho. Então, só para você ficar ciente, todos os dias de estudo bíblico nós temos 30 minutos de oração de joelho, ok? Venha, traga a sua Bíblia e vamos estudar junto a palavra de Deus. Você é nossa convidada especial. Venha e seja muito bem-vindo. Querido, tenho uma ótima notícia para você. Amém? Muito bem. Na próxima exposição da palavra de Deus, já estamos providenciando uma câmera para que possamos filmar a exposição da pregação da palavra de Deus, amém? Então, a partir da próxima semana, quando entraremos em contato com os irmãos, já estaremos filmando a próxima exposição da palavra de Deus, amém? Estamos procedendo os detalhes finais e os acertos finais para a filmagem. Solicito as orações dos irmãos nesse sentido, para que possa ocorrer tudo bem quanto à filmagem, ok? Muito bem, queridos. Assim, nós temos terminados esses anúncios. E agora, querido, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta tarde maravilhosa, ok? Aleluia! Meditaremos nesta tarde na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículos do 13 ao 23. Informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel, ok? Informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Vamos orar nesta hora. Amém. Pai nosso que estás nos céus, grande, poderoso é o teu nome nos céus, na terra e embaixo da terra. Deus Santo, todas as criaturas são convidadas a adorar o teu nome, a louvar o teu nome. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Que nós, nesta tarde, possamos te louvar e também, de todo o nosso coração, bendizer o seu santo e eterno nome. Elevo a minha voz até o trono da graça e, firmado no sangue de Jesus Cristo, entro no santo dos santos, onde a tua presença é constante. Excelso Criador, fale aos nossos corações nesta tarde. Dá-nos
a porção necessária da água da vida e leva-nos por caminhos eternos. Assim como o Senhor nos concede diariamente o oxigênio para que possamos viver, concede-nos a tua palavra nesta tarde e alimenta-nos espiritualmente, saciando a nossa alma. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Vamos ler a palavra de Deus nesta tarde, no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 ao 23. E nos diz assim a palavra de Deus: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda a árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Palavra maravilhosa nesta tarde. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome para sempre. Seja notório a todos os homens que a palavra do Senhor se cumprirá. Obrigado por nos ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e nos resgatar com o seu precioso sangue. Fala aos nossos corações nesta tarde e abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a tua palavra, crer nela e obedecê-la. Seja comigo nesta hora. Toma para ti a minha mente, a minha boca, o meu coração e todo o meu ser. Usa conforme a tua vontade. Que a tua palavra penetre na nossa alma. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, tendo por base efetuar uma exposição mais clara possível, eu gostaria de proceder a algumas definições. Escute bem, é deveras importante que você preste bastante atenção nas definições que serão feitas neste momento. Nesta tarde abençoada,
nós iremos falar sobre os falsos profetas. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo abençoar você nesta tarde. Iremos proceder 4 definições distintas. A primeira definição. O que quer dizer profeta? Existem várias definições. Eu separei 5 definições. Primeira definição de profeta: pessoa devidamente inspirada a comunicar a vontade divina ao povo de Deus e lhes revelar o futuro. Segunda definição: o termo geral hebraico para profeta é Nambim, proveniente do verbo Namban, que é igual a anunciar, chamar um declarador, anunciador. Terceira definição: o conceito geral refere-se a alguém que declara ou anuncia, alguém que profere uma comunicação. Quarta definição: outros 2 termos hebraicos, ron e ronze, são utilizados para se referir ao profeta, e ambos com o significado de aquele que vê. Daí ser traduzido em algumas ocasiões como vidente. Então, antigamente, no Antigo Testamento, o profeta também era conhecido como o vidente. Você vai ver a comprovação desta palavra no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, livro de 1 Samuel, capítulo 9 e versículo 9, e também no livro de Isaías, capítulo 30 e versículo 10. E a quinta definição de profeta: algumas vezes os profetas são chamados de atalaias, pastores de ovelha e outros nomes correlatos. Vamos agora para outra definição. Vamos ver o que quer dizer falso profeta. Você sabe o que quer dizer falso profeta? Eu peguei 3 definições, mas existem várias. Então vamos lá. Primeira definição de falso profeta é a segunda besta do Apocalipse. Segunda definição de falso profeta: Jesus teve uma visão profética antecipada dele. Dele quem? Do falso profeta. Quando disse, lá em Mateus, que nós lemos, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. E também em Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, Jesus nos diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Queridos e amados, eu vou repetir mais uma vez essa exposição de Jesus
no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Preste atenção. Jesus falando. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Terceira definição: falsos atalaias, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos presbíteros, falsos cantores e etc, e etc. Vamos para a terceira definição. Você sabe o que quer dizer a palavra seita? A palavra seita quer dizer, eu peguei 3 definições. Escute bem. Primeira definição da palavra seita: escola que se diferencia da crença geral. Segunda definição da palavra seita: palavra grega aeresis, que é igual a escolha. Partido religioso, a exemplo dos saduceus, você vai ver lá em Atos, capítulo 5, versículo 17, e a exemplo também dos fariseus. Você vai ver lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 5. E a terceira definição de seita quer dizer dissensão, divisão ou partido. Vamos para a quarta definição. O que quer dizer a palavra heresia? Você sabe o que quer dizer heresia? Se não sabe, vai saber agora. Escute. Eu peguei 5 definições para a palavra heresia. Primeira definição de heresia: palavra grega airesis, igual a escolha. E outra palavra grega, airetikos, igual a faccioso. O termo apresenta 3 significados no Novo Testamento. Então vamos para a segunda definição: direção devida ou pensamento. Nesse caso específico, refere-se ao entendimento de alguém a respeito de determinada doutrina. Terceira definição para heresia: dissensão resultante de opiniões e objetivos diferentes. Eis, portanto, o sentido de facção, divisão ou partido. Você vai ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. A quarta definição para heresia: desvio doutrinário da verdade revelada ou conceito errôneo. Você vai ver isso aí lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Situação contra a qual os apóstolos advertem com veemência. Você vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29, e também o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Eu gostaria de repetir essa quarta definição para a heresia. Preste atenção. Desvio doutrinário da verdade revelada ou conceito errôneo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1.
situação contra a qual os apóstolos advertem com veemência. Atos capítulo 20, versículo 29 e Filipenses capítulo 3, versículo 2. E a quinta definição para heresia: existem 3 tipos de heresias. A heresia judaizante, a heresia pagã ou gnóstica e a heresia sincrética. Queridos, preste atenção. Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já advertia os discípulos e seus ouvintes sobre a ação dos falsos profetas. Então, preste atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus reuniu os discípulos e todos os ouvintes no Sermão do Monte, e dentre outras coisas que Jesus pregou, explicou, ensinou a todos que estavam escutando lá no Sermão do Monte, ele advertiu a todos sobre os falsos profetas. E nós, nesta tarde, iremos explanar a mensagem sobre os falsos profetas que estão atuando no nosso Brasil hoje e também em todo o mundo. Porque não é só no Brasil que tem enxame de falsos profetas. Eles estão por todo o mundo. Mas vamos falar especificamente do nosso Brasil. Hoje, os verdadeiros cristãos não podem deixar de ser alertados. Os verdadeiros cristãos, toda a igreja e também o povo tem que ser alertado sobre os falsos profetas. Porque cada dia aparece mais. Eles são como erva daninha. Eles proliferam da noite para o dia e estão enganando a muitos. Preste atenção. Os falsos profetas, você vai ver que eu vou especificar para você várias denominações satânicas heréticas que os falsos profetas estão lá dentro enganando a muitos. Você vai ver que essas seitas, essas pseudo-igrejas que não são igrejas, são seitas heréticas com o nome de igreja, estão enganando a muitos. Olha, e presta atenção, muitas pessoas que vão escutar hoje essa mensagem estão assistindo culto dentro de muitas igrejas dessas que não são igrejas. São seitas satânicas heréticas. E se você for uma dessas pessoas, você está convidado a sair. Preste atenção. Todos aqueles que acompanham os falsos profetas terão o mesmo destino que eles vão ter. Jesus, quando explicou aos discípulos, o que ele falou? Cuidado. E é esse cuidado que você deve ter. Vamos dar sequência aqui. Jesus Cristo alertou veementemente os seus discípulos sobre essa raça de demônio. Você sabia que o falso profeta é um demônio? Pois saiba, meu querido, todo falso profeta está sendo usado por Satanás. Ok? Preste atenção. Jesus Cristo alertou veementemente os seus discípulos sobre essa raça de demônios que estão dentro das igrejas enganando a muitas pessoas. E há a necessidade de mostrarmos para a igreja e para o povo quem são eles. Então, hoje, você vai saber aqui, durante essa explanação, muitas seitas satânicas
onde habitam vários falsos profetas. E todos que acompanham os falsos profetas terão o mesmo destino deles. Atenção, leia a sua Bíblia, abra o seu coração para o que o Senhor tem a ministrar hoje, nesta tarde, a você. Hoje, eu irei lhe mostrar, você ficará sabendo o nome de muitas seitas heréticas dominadas por Satanás, que tem o nome de igrejas, mas que não é igreja. Na verdade, elas são seitas heréticas, não são igrejas, mas elas têm o nome de igreja para quê? Para enganar você e enganar todas aquelas pessoas que estão desapercebidas, que não leem a Bíblia. Estão lá dentro, estão lendo a Bíblia, mas elas estão cegas. Estão caminhando para o abismo, sendo guiadas pelos falsos profetas. Quem está por trás dessas seitas é quem? É Satanás, o diabo. É ele que está por trás de todas essas seitas satânicas heréticas e está também por trás dos falsos profetas. Ele está na direção dessas seitas demoníacas que você vai ter conhecimento nesta tarde. Atenção! Muitas igrejas também que começaram bem, pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, se desviaram, presta atenção, muitas igrejas que começaram certinha, se desviaram e deram ouvido à voz do diabo, se tornando em seitas heréticas. Então, tem algumas igrejas, seitas que eu vou te falar neste exato momento, mas, queridos, presta atenção, tem também outras igrejas que começaram certinha, pregando o evangelho certinho, mas com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo, eles foram se desviando da sã doutrina dos apóstolos, foram se desviando dos ensinamentos dos cristãos primitivos, dos apóstolos, eles foram se desviando dos ensinamentos da igreja primitiva, dos ensinamentos que Jesus Cristo deu para os apóstolos e se apostataram. Você vai saber de algumas delas aqui nesta tarde. Fique com a sua atenção em tudo que será dito. Abra o seu coração. Queridos, é muito importante o assunto que irei abordar hoje. O Brasil é um grande ninho de falsos profetas e cada dia aumenta o número deles. Cada dia, você já notou que cada dia abre uma pseudo-igreja, que não são igrejas, são pseudo-igrejas em todos os lugares. Está uma explosão de seitas heréticas que o pessoal está dizendo que é igreja. Mas quando você vai confrontar com a verdadeira palavra de Deus, com o ensino que Jesus Cristo deixou para os apóstolos, com o ensino que está na Bíblia, com o ensino da igreja primitiva, você vai ver que não é igreja, que são seitas heréticas. Escute bem o que nós começamos a ler lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Jesus Cristo instruindo a todos os que estavam escutando ele no Sermão do Monte. Olha o que Jesus falou para eles. Estavam sentados lá os discípulos, escutando, e muitas pessoas lá no Sermão do Monte. E Jesus falou assim: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Vemos Jesus Cristo sendo bem claro a todos aqueles que estão enganando o povo. Então, presta atenção, existe uma qualidade de pessoas
que estão o quê? Enganando o povo. Falam de Jesus, falam de Deus, mas por trás disso aí está Satanás. Você escutou na palavra de passada o que Satanás fez com Jesus? Ele tentou Jesus 3 vezes, tá? Você sabe perfeitamente que Jesus derrotou ele o quê? Falando a palavra de Deus. E hoje, muitas seitas heréticas estão com a capa de igreja, mas por trás delas estão os falsos profetas. Temos aqui uma advertência contra os falsos profetas. Devemos prestar atenção para não sermos ludibriados ou nos deixar impressionar por eles. E quantas pessoas estão sendo ludibriadas e estão sendo impressionadas por eles? Olha, são muitos. Muitas pessoas, mas eles também falam em nome de Jesus. Querido, o Satanás também fala em nome de Jesus. E uma coisa que eu vou te dizer que você não sabia, o Satanás conhece a Bíblia toda, você sabia disso? Ele recitou a Bíblia para Jesus na tentação. Então, querido, não é porque a pessoa fala em Deus, fala em Jesus, que agora você vai seguir elas. Preste atenção para você não ser ludibriado. Cristo, que além de Messias era um profeta e um mestre enviado por Deus com a missão de enviar outros mestres com ele, está nos advertindo a prestar atenção nos impostores. Sabe o que Jesus Cristo fez lá no Sermão do Monte? Alertou a todos que estavam lá e também aos discípulos para a eles terem cuidado com o impostor. Você sabe o que é impostor? O impostor é aquela pessoa que se passa por outra. Ela tem um documento, parece com aquela determinada pessoa, mas não é. Isso é o quê? O impostor. E nós estamos vendo várias seitas heréticas cheias de impostores. Ao invés de terem a pretensão de curar as almas com uma doutrina saudável, eles não fazem mais do que envenená-las. Então, esses impostores, os falsos profetas, eles, na verdade, estão envenenando as pessoas que estão sendo guiadas por eles. Você já leu lá? É muito importante isso que eu vou te falar para você agora. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 10, 11 e 12, tem uma passagem muito importante, que o título da passagem é esse aqui, ó. Os bereanos estudavam a palavra. Tinha um pessoal que eles eram bereanos. Depois você pega a sua Bíblia em casa. Olha, eu faço questão de hoje, você pegue a sua Bíblia, todas as passagens que eu for recitando aqui, você acompanhe na sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vai conferindo, tá? Vai conferindo passagem por passagem. Você tem outras já que você vai pegar, mas já abre nessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10, 11 e 12. Os bereanos, queridos, eles eram prudentes, sabe por quê? Quando Paulo e os apóstolos pregavam, eles iam conferir para ver se aquilo que estava sendo pregado era verdadeiramente a palavra de Deus. Mas hoje, nós estamos vendo que as pessoas que se dizem crentes, eles não conferem nada dentro das igrejas. Eles estão comendo veneno, pensando que a comida está boa. E sabe o que o veneno faz? O veneno mata. É isso que está acontecendo hoje. A pessoa ensina, eles não conferem com a palavra de Deus, engolem e estão todos morrendo espiritualmente. Faça igual os bereanos. Vai lá, pegue na sua Bíblia, vai lá. Atos capítulo 17, versículos 10, 11 e 12. Muito bem.
Neste momento, eu faço-lhe a primeira pergunta. Quais são os seus métodos que você usa para reconhecer os falsos profetas? Você tem algum método para saber se está sendo enganado ou não? Quais são as suas defesas contra o falso engano? O que você tem feito para saber se a pessoa é verdadeira ou é um falso profeta? Por enquanto, fica com essa interrogação. Os falsos mestres e os falsos profetas são todos aqueles que afirmam ter certas incumbências, não atendo. Aqueles que fingem que possuem garantias e orientações imediatas, supostamente enviadas por Deus e divinamente inspiradas, mas estão mentindo. Presta atenção. E nós sabemos que o pai da mentira, quem que é? Satanás. Então, existem muitas pessoas que estão fazendo o quê? Ludibriando, enganando, mentindo. E como você não confere na leitura bíblica, você cai no conto do vigário. Querido, confere tudo que for dito na igreja com a sua Bíblia. A pessoa, o que eu estou falando aqui, você pode conferir. Todas as passagens. Isso você deve fazer todo dia, em toda pregação, todo seminário, todo congresso, toda explanação que você for, você deve conferir se aquilo que está sendo dito é o que está escrito na palavra de Deus. Eis algumas denominações, seitas heréticas que atuam como falso profeta. Presta atenção. Vou falar agora uma relação de seitas satânicas heréticas que dizem ser seitas e igrejas evangélicas. Eis algumas denominações dessas seitas satânicas heréticas: Mormons, Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Igreja da Unificação, Reverendo Moon, o Satanismo, Nova Era, a Igreja Universal, Ordem Rosa Cruz, Hare Krishna, Seiche Noé, Igreja Mundial da Bênção de Deus, Igreja da Bênção Mundial e muitas outras igrejas. Essas são só algumas dessas seitas que os falsos profetas estão lá dentro. Eu vou repetir para você, fique calmo. Fique calmo que eu vou repetir a relação delas. De novo, a relação dessas seitas satânicas heréticas. Anote aí na sua agenda. Os Mormons, Adventista de Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, Igreja da Unificação, Reverendo Moon, Satanismo, Nova Era, Igreja Universal, Ordem Rosa Cruz, Hare Krishna, Seiche Noé, Igreja Mundial da Bênção de Deus, Igreja da Bênção Mundial e muitas outras igrejas que se apostataram. Vejam só, tem muitas outras, viu? Presta atenção, não para aqui não, tá? Tem muitas outras igrejas que se desviaram. Começaram no caminho certo, mas se desviaram. Eu gostaria que você agora pegasse o teu papel e a sua caneta e anotasse o nome de um livro que eu vou te dar aqui. Presta atenção. Você deve me comprar na semana que vem, deve ser a 25 a 30 reais, tá? O livro Seitas Heresias do Nosso Tempo. O título do livro, Seitas
e heresias do nosso tempo. O autor do livro, pastor Jaziel Guerreiro Martins. O autor do livro é o pastor Jaziel Guerreiro Martins. E o nome do livro, Seitas e Heresias do Nosso Tempo. A editora é a editora AD Santos. Editora AD Santos. Eu vou repetir para você anotar. O nome do livro, Seitas e Heresias do Nosso Tempo. Autor, pastor Gesiel Guerreiro Martins, e a editora é a editora AD Santos. Meu querido, presta atenção. Além dessas seitas que eu falei para você aqui agora, existem outras igrejas, muitas outras igrejas, que se apostataram. Eu já falei em uma outra exposição o que é apostasia, mas eu vou falar de novo aqui. Anote aí na sua agenda. O que é apostasia? Vou te dar 5 definições para apostasia. Deserção religiosa. Segundo, abandono da sã doutrina dos apóstolos de Cristo. Terceira definição de apostasia: separar-se da igreja verdadeira e renegar o nome de Cristo. Quarta definição: apostatar da fé. Você pode ver isso lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. E a quinta definição para apostasia é a decisão de um cristão professo de rejeitar conscientemente e deliberadamente a verdade revelada com respeito à divindade de Jesus Cristo e a redenção por meio do seu sacrifício. Vou repetir esta quinta definição para apostasia. É a decisão de um cristão professo de rejeitar conscientemente e deliberadamente a verdade revelada com respeito à divindade de Jesus Cristo e a redenção por meio de seu sacrifício. Você vai ver na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. É a definição de apostasia. Por quê que eu falei a definição de apostasia? Porque além dessa relação de seitas heréticas aqui, existem muitas igrejas hoje, no seu bairro, que começaram certa, mas se desviaram do evangelho. Aquele evangelho dos apóstolos, aquele evangelho que Jesus estava explicando para o pessoal lá no Sermão do Monte, que é o nosso assunto da nossa explanação hoje. Muitas igrejas se apostataram. Preste atenção no que Jesus Cristo disse. Vou repetir bem devagar. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Querido, falsos profetas são aqueles que dizem ser apóstolos, mas estão mentindo. Veja Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Eles são falsos. Tome cuidado com aqueles que fingem ter revelações. Olha, e presta atenção. Muito cuidado com aquelas pessoas que têm revelações de casa nova,
revelação de empresas, revelação de casamento. Eu vou contar uma experiência para você, escute bem. Teve um dia, eu fui fazer uma compra na livraria Rocha Eterna, aqui no centro de Brasília. Eu estava procurando lá uma biografia e entrei. E pedi licença para o camarada, falei, meu amigo, eu queria uma biografia assim, assim. Nisso que eu perguntei para ele sobre a biografia, eu escutei um barulho de um montão assim, quando eles abriram o saco e caíram um montão de chavezinhas, aquele barulho de um montão de coisa. Quando eu olhei, era aquele bolão de chave, essa chavezinha brilhosinha, com a cor de ouro, que você deve ter uma dentro aí da sua carteira. Preste bem atenção. Caiu para mais de 2.000, 3.000 chaves daquelas. Eu olhei assim, falei, quer dizer então que essa aí é a tal chavezinha que o pessoal anda comprando aqui para enganar o pessoal nas igrejas, né? Essa chavezinha que fala para você colocar dentro da carteira que agora você vai ter a vida abençoada. Você pega aquela chavezinha, bota dentro da carteira, aí vai começar a aparecer dólares dentro da tua carteira. Você de 100 você vai ter 1.000, de 2.000 você vai ter 5.000. Querido, saia desse engano. Cuidado com os falsos profetas. São todos aqueles que pregam falsa doutrina sobre tudo aquilo que é essencial à religião. Eles ensinam aquilo que é contrário à verdade que está em Jesus Cristo. A verdade que está de acordo com a santidade. Olha, a palavra de Deus, querido, ela tem que estar de acordo com a santidade de Jesus. Fora isso, saia, porque é engodo, é engano. E preste atenção que eu vou repetir mais de uma vez. Todas as pessoas que acompanham os falsos profetas terão o mesmo destino que o falso profeta vai ter. Você vai ver no finalzinho a exposição de Jesus. O que Jesus vai falar para os falsos profetas e também para todos aqueles que acompanharam os falsos profetas. Por quê? Quem acompanha o falso profeta é o quê? É discípulo do falso profeta. Você decide qual caminho você quer seguir. Se você quer seguir o verdadeiro evangelho ou você quer seguir uma enganação do falso profeta. Meu amigo, é você que escolhe o teu destino. Naquele dia, diante do juízo, não vai ter justificativa. Você vai ver, continue. A exposição está só começando. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Tenha cuidado com eles, pois são lobos vestidos de ovelhas. Precisamos ter muito cuidado, porque suas pretensões são muito justas e plausíveis. E assim sendo, irão enganar se não tivermos em guarda. Olha, presta atenção. O que é você estar em guarda? É você estar vigilante. Veja só, quando a pessoa, os vigias, o vigia do banco, os vigias das empresas, quando eles estão lá na guarda, o que eles ficam? Eles ficam vigilantes. Por quê? Alguém pode chegar e tentar entrar no banco ou entrar naquela empresa que ele está tomando conta e fazer um estrago, fazer um assalto. Então, qual é a advertência que Jesus falou? Cuidado, sejam vigilantes. Meu querido, é para você ficar com atenção. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas completamente sem atenção. Elas estão preocupadas com muitas outras coisas e estão esquecendo de quê? De conferir aquilo que está sendo dito com a palavra de Deus. Elas não estão tendo cuidado que os crentes bereanos teve. Fique com a sua atenção em todas essas seitas que eu recitei agora para você.
Eu gostaria que você lesse o livro que eu já te passei, Os Seitas e Heresia do Nosso Tempo. Olha, logo na capa desse livro tem várias seitas dessa que eu citei para você aqui, tá? Logo na capa, você não vai se enganar. Muito bem. Querido, o Brasil está vivendo um momento de grandes confusões teológicas e infindáveis discórdias doutrinárias. Sabe por quê? Todo mundo hoje que faz um cursinho de teologia já pensa que é pregador, já pensa que é pastor, já pensa que é missionário. Olha, e tem cada curso aí que só misericórdia do Senhor. Só misericórdia para endossar os cursos que tem por aí, que é uma verdadeira afronta ao verdadeiro evangelho. Mas muitas pessoas entram nesses cursos e são enganados. E nós vemos muitos professores de teologias, escritores, pastores, cantores, escritores, pastores, bispos, missionários, tudo falsos profetas, dentro dessas seitas que eu relatei para você. Temos igrejas cristãs autênticas, verdadeiras, que propagam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Sim, sempre tivemos, desde o tempo de Jesus, até hoje nós temos as verdadeiras igrejas. Mas, meu querido, preste atenção. A erva daninha, ela brota muito mais rápido do que a erva boa. E os falsos profetas, eles proliferam muito mais rápido do que os verdadeiros cidadãos dos céus. E nós estamos vivendo um verdadeiro enxame de falsos profetas hoje no Brasil. É um enxame, parece até um enxame de abelha. Depois da década de 60, ocorreu uma invasão demoníaca de igrejas que ensinam inverdades e que estão disseminando heresias, enganando muitas pessoas honestas e indefesas. O tal do neopentecostalismo. É tudo novo. Veio dos anos 60, apesar que antes dos anos 60 também já tinha, mas a explosão aconteceu a partir dos anos 60. Dos anos 60 para cá, meu amigo, as denominações heréticas, houve um boom. Elas explodiram no Brasil. Olha, e eu vou te dizer uma coisa, hein? Todo domingo elas estão lotadas. Passa em frente a essas igrejas, vou corrigir. Passa em frente a essas seitas satânicas aí, dia de domingo você vai ver. Meu querido, e se você está participando de alguma delas, eu vou ter o grande privilégio de te avisar. Se você morrer, você vai para o inferno junto com os falsos profetas que estão lá dentro. Escute a palavra de Deus. Essa palavra é para você hoje. Você que está participando dessas seitas satânicas, heréticas. Se você morrer, ou algum parente seu, dentro dessas igrejas, vocês terão o mesmo destino que os líderes lá vão ter. A justiça de Deus é indelével. A Bíblia está aí para ser lida. Vocês não prestam atenção na leitura. Estão sendo enganados porque querem ser enganados. A palavra de Deus é bem clara. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus está sendo pregada hoje. A verdade, você só vai continuar nessas seitas heréticas se você quiser ir para o inferno. Saia dessas seitas heréticas, siga Jesus Cristo e vamos para o céu. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia.
Essas seitas, queridos, elas fazem uso dos meios de comunicação. Os falsos profetas, eles propagam vigorosamente suas doutrinas satânicas através dos rádios, das televisões, porque eles são poderosos. Fazem grande número de adeptos. Em alguns casos, tornam-se milionários da noite para o dia, às custas da boa fé das pessoas que estão sendo enganadas. Você conhece alguns deles? Ah, conhece? Você conhece essas pessoas que teve dois que andaram brigando aí há 2, 3 anos atrás? Fazenda de gado, avião, você sabe quem é? Cuidado. Eu falo e te aviso, você que está dentro dessas seitas heréticas satânicas. Se você continuar lá, você vai ter o mesmo destino deles. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje, a verdade está sendo dita para você. Nua e crua. Nua e crua. Todos que estão escutando essa palavra, que continuarem, o teu destino será o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Se o que uma igreja ensina sobre esses assuntos não está de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus pode estar certa, ela é uma igreja falsa. Então o que você deve fazer? Você deve comparar com o que está sendo dito nessas seitas satânicas com o que a Bíblia diz. Agora veja só. Cuidado, hein? Eu vou lançar um desafio para você aqui agora. Você quer conhecer se essas seitas satânicas realmente são ou não? Eu vou te lançar um desafio. Você vai chegar para o líder dessas igrejas, você vai pedir para ele, para o responsável, o estatuto dessas igrejas. Você vai pedir para ele o estatuto. O estatuto é aquilo que rege. Senta na sua cadeira aí, eu vou te dar a resposta que ele vai te dar. Alguns responsáveis vão te enrolar uma semana, vão te enrolar 2, vão te enrolar 3, e vão falar: ah, no mês que vem você vem aqui que eu vou te dar. E você vai continuar sendo enrolado. Ah, porque o estatuto está não sei aonde. E sabe o que vai acontecer? Eles não vão te dar o estatuto. Eles não vão te dar o estatuto. Tira as provas. E eu faço mais uma coisa com você, hein? Pega o estatuto deles e traz aqui para mim. Eu lanço um desafio para você. Vai nessas seitas heréticas, pega o estatuto dele e traz para mim aqui, que eu vou mostrar para você todos os pontos desse estatuto que está indo contra a palavra de Deus. Pega os estatutos dele e traz para mim aqui. Eu vou pontuar todos os pontos que vão contra a palavra de Deus. Isso se você conseguir o estatuto, né? Vai ser missão quase impossível eles te dar uma cópia de estatuto. Mas se você conseguir, eu lanço o desafio. Pega o estatuto e traz para mim. Paulo Francisco. Eu vou mostrar ponto por ponto dos estatutos que estão indo de encontro com a verdadeira palavra de Jesus Cristo, a verdadeira palavra que salva, que liberta, a verdadeira palavra que leva o verdadeiro cristão para os céus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Não foi à toa que Jesus nos alertou, meu querido. E você está sendo alertado nesta tarde. Que a palavra de Deus fale ao seu coração. Aleluias! Glória ao nome do Senhor. Lemos em Mateus, capítulo 7, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Olha só, essas palavras que eu vou falar agora são palavras de Jesus, que ele proferiu lá no Sermão do Monte, abertamente para todos que estavam assentados naquela relva, naquelas gramas.
e também para todos os seus discípulos. Então Jesus falou abertamente. O evangelho é aberto, meu amigo, não precisa nada oculto. O evangelho, todos os cristãos, os verdadeiros cristãos, têm a vida aberta. Olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo 7, versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uva dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra de Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, abertamente. Pelos seus frutos conhecereis quem? Os falsos profetas, meus queridos. Jesus falando abertamente. Eis aqui uma boa regra para ser obedecido em nossos cuidados. Devemos examinar todas as coisas. Você vai ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: examinai todas as coisas, retende o que é bom. É isso que você tem que fazer, meu querido. Você tem que deixar de ser enganado. Examine a palavra de Deus, retende o que é bom, abandona essas seitas heréticas e vamos caminhar para o céu. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, nós lemos essas palavras: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Olha, João falou isso, sabe quando? Foi lá no século I. Há quase 2000 anos atrás, João, coincidentemente, confirmando a palavra de Jesus. Eu vou repetir só para você escutar. João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Então, há 2000 anos atrás, o apóstolo João já estava falando sobre os falsos profetas. Naquele tempo já tinha muitos falsos profetas. E hoje? Hoje, meu querido, olha, dá uma volta no seu bairro aí. Você vai ver várias igrejas dessas. Igrejas não, que não são igrejas. Vou corrigir aqui a minha palavra. São seitas heréticas. Não são igrejas. Temos que corrigir o nosso vocabulário. Eles estão por toda parte procurando desmentir o que diz a palavra de Deus. Presta atenção. É pelos seus frutos que discerniremos os falsos profetas e mestres dos verdadeiros profetas e mestres. Frutos aqui não é nada mais do que as obras. E isso inclui também a doutrina que eles ensinam. Então, o que quer dizer os frutos aqui? É os que eles fazem e os ensinamentos que eles ministram. É um ensinamento que vai de encontro com o que a palavra de Deus diz, meu querido. Eles vendem gato por lebre. Eu tenho uma experiência para contar para você. Há mais ou menos 5 anos atrás, ali por 2010, 2011, eu estive no sertão do Ceará. E fomos lá em Canindé, sertão do Ceará. Já o sertão.
E eu soltei em Fortaleza, peguei um ônibus e fui lá para o Canindé. E dentro desse ônibus, eu encontrei dois Elder. Elder é o pessoal que é da igreja dos Mormons, que é de Judas. Elder não sei o que, Elder não sei o que, tem aquela plaquinha de roupa na camisa deles. E dentro do ônibus tinha dois deles. E eu puxei assunto com ele, começamos a conversar. E o garoto esse que nós começamos a conversar, ele era de Portugal. Com 17 anos, já tinham recrutado ele, e ele estava aqui no Brasil, tinham dois, e ele já estava aqui no Brasil, percorrendo o sertão do Ceará, batendo de casa em casa, lá em Canindé. Você veja só. E ele começou a me explicar. Eu falei, meu amigo, o que você está me explicando, você leu? Ou te ensinaram? Aí ele regalou o olho para mim. Eu falei, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Infelizmente, o que falaram para você é um montão de mentira. Ele arregalou o olho para mim. E eu comecei a conversar e só mostrando Bíblia, e Bíblia, e Bíblia. Acabou, é claro, que a conversa parou. Porque quando você confronta ele, o que é que acontece? A conversa para. Eles não aceitam a verdade. Aí ele ficou sentado lá no lugar dele, eu fiquei sentado no meu, mas eu expus para ele a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Um garoto, gente boa, 17 anos, lá de Portugal, já estava pregando mentira no sertão do Ceará, lá em Canindé. O irmão Elder, tem lá Elder, não sei das quantas. Isso é para você ver. Um garoto de 17 anos já tinham feito a lavagem na cabeça dele, e ele já tinha vindo lá de Portugal, estava aqui fazendo estágio, enganando o povo lá no sertão do Ceará. Isso é para você ver, meu querido, como que nós temos que ser crentes fiéis, conhecer a Bíblia, para quando nós confrontarmos eles, falarmos somente a palavra de Deus, porque eles não aceitam. Quando eles são confrontados com a verdade, eles não aceitam. Por quê? A Bíblia diz que quando existe uma escuridão, mas que a luz chega, a escuridão some. E quando você conhece a verdade, ela liberta. Glórias a Jesus. Aleluia. Aquele que fala em nome de Deus tem que ser provado pelas doutrinas bíblicas. Então aqui, ó, a Bíblia, meu querido, tem várias doutrinas. E você tem que o quê? Confrontá-los com as doutrinas bíblicas. Os pregadores e mestres devem ser provados pela palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse. Abre a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Nos diz assim, a palavra de Deus em Apocalipse. Porque eu testifico a todo homem que ouvi as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. O 19. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Sabe por que eu falei agora esses dois versículos lá de Apocalipse? Porque tem muitas Bíblias adulteradas, meu amigo. Isso que eu estou te falando é a pura verdade. Hoje, neste exato momento que eu estou te falando, existem muitas Bíblias adulteradas. E muitas dessas seitas que eu citei o nome, as Bíblias deles são todas adulteradas. Pegue a Bíblia dele e faça uma comparação com a minha. Presta atenção. A minha Bíblia King James Fiel. A minha Bíblia King James Fiel custa R$100. É uma das melhores Bíblias do mundo. Anota aí para você comprar uma. Bíblia King James Fiel. R$100. Pegue uma King James Fiel e vai confrontar com a Bíblia deles. Você vai ver que tem muita coisa que eles tiraram e muitas coisas que eles colocaram desobedecendo a palavra de Deus. Presta atenção.
O fruto serve para revelar a árvore. Os homens podem, através de suas religiões, influir na sua natureza e contradizer princípios interiores. Porém, a corrente e a inclinação de suas práticas estarão de acordo com ela. Somente através dos seus frutos é que ficaremos conhecendo a natureza da árvore. Olha só, meu querido, presta atenção. Quando Jesus proferiu que pelos seus frutos conhecereis a árvore, é porque tem árvore que dá fruto, mas é aquele fruto azedo. Tem fruto que já nasce podre. Você vê que tem muito pé de goiaba, que quando você vai pegar a goiaba, ela tá cheia de bicho. E eu vou te dar um exemplo. Na minha casa lá no Rio, quando eu era pequeno, na minha casa lá no Rio tinha um pé de manga espada e tinha um pé de laranja pera, meu querido. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha só. A manga espada, até verde ela era doce. E a laranja pera, até verde ela era doce. E o pessoal, tanto lá de casa nós já sabíamos, o pessoal também da rua já sabia. Que quando começava a dar o pé de manga, quando eles pediam, minha mãe, o nome da minha mãe era Dana da Malvina, né? Dana da Malvina, eu posso pegar uma manga? Aí minha mãe falava assim, a manga tá verde, meus queridos. Aí eles falavam assim, não, ela tá verde, mas ela é muito doce, verde mesmo. Quer dizer, eles sabiam que mesmo a manga verde, ela era doce. E é assim que você tem que conhecer o falso profeta. Você tem que ver os frutos que eles dão. Veja a vida deles. Vasculhe a vida deles, querido. E você vai ver que os frutos deles são azedos, são podres, são amargos, são frutos que levam diretamente para o inferno. Eles não nasceram de novo. Você precisa reconhecer. E como que você vai reconhecer? Tem uma forma de você reconhecer o falso profeta. Sabe o que é? Confrontando ele com a verdadeira palavra de Deus. Aleluia! Confronte ele com a verdadeira palavra de Deus. Todas essas seitas que eu te falei, presta atenção. Tem uma aí que tem até culto para os mortos. Agora você vai fazer culto para quem já morreu. E agora? O que você me diz? Meu amigo, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, tá? Não existe culto para morto. Cuidado que você pode estar dentro de uma dessas seitas e você está sendo enganado. Muito cuidado. Olha, presta atenção que Jesus falou e eu estou aqui endossando, hein? Muito cuidado. Ainda mais você que está dentro de uma dessas seitas. Cuidado que o abismo está na ponta dos teus pés. Você está a um passo do abismo. Cuidado. E aqui diz assim, nunca procure colher uva dos espinheiros ou figo dos abólios, pois não faz parte da sua natureza produzir esse fruto. Você já viu pé de espinho dar fruto? Você já viu o espinheiro da uva? Foi o exemplo que Jesus usou. O que são abrolhos? Abrolhos são espinhos. Gardos. Foi lá quando Adão e Eva pecaram, que uma das maldições que foi lançada sobre Adão, que Jesus proferiu, foi o quê? Que a terra, a partir daquele momento, ela seria amaldiçoada e que ela iria produzir o quê? Espinhos e gardos. Espinhos, e em outras traduções, espinhos e ervas daninhas. Então, querido, cuidado. Pelos frutos vós conhecereis a árvore. As árvores boas são como os bons frutos, como as uvas e os figos, elas são agradáveis a Deus e proveitosas aos homens. Você já viu quando você pega uma fruta em uma árvore? Você vai, pega ela e você pega com aquela vontade.
Ainda mais quando você pega ela e tá doce, saudável. Agora, você já viu quando você pega uma fruta de uma árvore, que a fruta, quando você abre ela, tipo a goiaba, quando você morde ela, você vê ela cheia de bicho. Ela até parece que tá boa. Aí você vai naquela ânsia, pega, quando você morde, a tua boca fica cheia de bichinhos. Cuidado! Os falsos profetas, essas seitas que eu te falei, elas são assim. Elas parecem ser boas, elas são como a goiaba. Parece que tá boa, mas quando você abre ela, tá cheia de bicho por dentro. E eu tenho agora, faço-lhe para você a segunda pergunta. Qual é o tipo de fruto que a sua árvore tem produzido? Essa pergunta é para você, cristão, que está dentro da igreja há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos dentro da igreja, 80 anos dentro da igreja. Eu te pergunto, qual é o fruto que a sua árvore tem produzido? Uma árvore não poderá produzir maus frutos. Uma árvore boa, de jeito, de nenhuma maneira ela vai produzir maus frutos. A árvore boa, ela produz bons frutos. Oxalá que a sua árvore esteja produzindo bons frutos. Que os bons frutos vão levar você para uma eternidade com Jesus e para você entrar nos céus pelas portas. Os homens não são conhecidos através de atos particulares, mas pelo curso e teor da sua conduta e pelos atos praticados com mais frequências. Você tem que ver, queridos, os atos dessas pessoas, com que frequência que elas praticam determinados atos. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Olha, veja o que João Batista falou lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10. As palavras de João Batista são idênticas com a de Jesus. E diz assim, Mateus, capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Então a mesma palavra de João é semelhante à palavra de Jesus, querido. A árvore que não dá fruto bom, ela é cortada e lançada ao fogo. Não adianta você ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Qual é o fruto que está produzindo a sua árvore? Olha a advertência de Jesus. A árvore que não produz fruto bom, corta ela e lança ao fogo. Qual é o fruto que está produzindo a sua árvore? Nesta tarde, eu faço a enfática pergunta para você de novo. Qual é o fruto que está produzindo a sua árvore? Pelos frutos, meu amigo, nós conhecemos a árvore. Quais frutos, pois, devemos nós produzir? Quais frutos, pois, devemos nós produzir? Sabe a resposta onde é que está? A resposta está em Mateus, capítulo 3, versículo 8. E João Batista diz assim: dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Oh, aleluia! João Batista diz, quais os frutos que nós devemos produzir? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E qual é o fruto digno de arrependimento, meus queridos? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra de Deus, obediência, amor ao próximo, joelho no pó. Joelho no pó. Temos que orar. Temos que ser verdadeiros oradores. Adoradores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Aleluias.
Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Os ministros não devem ser ambiciosos a ponto de produzir novas expressões, nem os ouvintes querer ansiar por novidades. Olha, veja só, os ministros da casa do Senhor, eles devem ser o quê? Seguir a sequência dos ensinamentos bíblicos. E os ouvintes que estão dentro das igrejas escutando também não devem ansiar por coisa nova. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje. Nós vemos ministros ambiciosos, ministros corruptos, e todos que ouvem a palavra, a maioria deles querem coisas novas. Temos que ficar com os ensinos dos apóstolos. A novidade está no evangelho dos apóstolos. Pregar o evangelho com autoridade. Ouvir o que Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte. Pelos seus frutos conhecereis os falsos profetas. O destino da árvore que não produz frutos bons, elas certamente serão cortadas e lançadas ao fogo. Deus irá marcá-los com algum sinal de sua insatisfação e irá abatê-los e lançá-los no fogo do inferno. Um fogo atiçado pela ira de Deus. Olha, presta atenção. Presta atenção. O fogo do inferno, meu amigo, é um fogo eterno. Nunca mais vai parar. A ira de Deus vai estar lá. E para você fugir desse fogo e fugir dessa ira, você tem que dar atenção ao que Jesus falou. Cuidado com os falsos profetas. Aceite o Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe de seguir essas doutrinas heréticas. Caminhe para o céu. Seja uma nova pessoa. Nasça de novo e vamos caminhar para o céu. Oh, glória a Jesus. Seja um crente fiel, meu amigo. Vale a pena ser um crente fiel. Obedeça a palavra de Deus e vamos caminhar para o céu. Glórias a Jesus. Aleluia. Pelos seus frutos iremos conhecê-los. Pelo seu fruto como pessoas, isto é, suas palavras e atos. Pela sua conduta. Observe como vivem essas pessoas. Suas obras irão testificar a favor ou contra. Então, você tem que observar. É só você observar que fruto que eles estão produzindo. Se os homens fingem ser profetas, mas são imorais, isso irá contradizer as suas pretensões. Então, veja só. Nós vemos o quê? Estamos vivendo num mundo que a imoralidade está devastando famílias, devastando conceitos, devastando sociedades. E nós vemos muitas seitas dando braços à imoralidade, indo contra o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Presta atenção. Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigo da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Olha, quando Paulo falou isso, querido, preste atenção, chorando, que eles são inimigo da cruz de Cristo. Eles, o ensinamento deles vão de encontro com a palavra de Deus.
E você que está dentro de uma seita dessa, querido, você tem que prestar atenção no que eu estou te falando hoje. Saia. Busque a palavra de Deus. Leia a Bíblia na sua casa. Procure uma igreja que tenha verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Caminhe seguro lendo a sua Bíblia. Arrependa-se dos seus pecados e vamos caminhar para os céus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. O fim dos falsos profetas, meus queridos, o fim deles é a destruição. E o Deus deles é o seu ventre. E a glória deles é a vergonha dele mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Você já viu essas igrejas que tudo delas é terrenos? Os verdadeiros cidadãos dos céus, meu amigo, o verdadeiro evangelho, ele leva você a pensar nos céus. Você vai ver a diferença daqueles que levam você a pensar nas coisas terrenas e daqueles que levam você a pensar nas coisas celestiais. Não foram ensinados nem enviados pelo Deus Santo. E suas vidas provam que são guiados pelo Espírito do mundo. Então eles não foram guiados pelo Espírito Santo. Eles não são os verdadeiros profetas. Por quê? As doutrinas que eles ensinam vão de encontro com a verdadeira doutrina que está na palavra de Deus. E você, trazendo eles para dentro da Bíblia, você vai aferir. Aí você vai ver. Você vai trazer o confronto. Você tem que confrontá-los. Trazer o que eles dizem com o que está escrito. Agora, veja bem. Cuidado. Que a Bíblia deles são adulteradas. Tá? Cuidado que essas seitas já adulteraram a Bíblia. Então você tem que ter uma Bíblia real. Uma Bíblia que seja realmente a palavra de Deus. Não a palavra de Deus adulterada. O verdadeiro ensino da doutrina, a verdadeira doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, ela promoverá o quê? Uma sincera piedade, a humildade, a caridade, a santidade, o amor, além de outras virtudes cristãs. Você deve confrontar as doutrinas ensinadas pelos falsos profetas com a doutrina ensinada por Jesus e os apóstolos. Você vai ver, você vai ter a diferença. Por quê? A doutrina dos falsos profetas, falsos apóstolos também, leva somente para as coisas terrenas. Mas a doutrina de Jesus e a doutrina dos verdadeiros apóstolos, querido, essa leva você a pensar nos céus. Por quê? Sabe por quê? A vitória do crente não está nas coisas terrenas. A vitória dos crentes está nas coisas celestiais. Nós vivemos neste mundo, mas não somos desse mundo. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Preste atenção. Mas se ao contrário, as doutrinas pregadas por esses profetas revelarem uma manifesta tendência para tornar as pessoas orgulhosas, mundanas, provocadoras, etc, etc, essa é a ensina do falso profeta. Então você vai distinguir rapidamente. Qual é a que leva a pessoa a pensar nas coisas terrenas e qual é a que leva as pessoas a pensar nas coisas celestiais? Você tem a definição na sua frente. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Lemos em Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. E nos diz assim: preste atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Que palavra pesada que vai ser proferida por Jesus. Eles ainda vão tentar justificar. Cuidado, você que está dentro de uma dessas seitas que eu citei. Eles vão escutar essas palavras de Jesus: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E se você está dentro destas seitas, você também vai escutar essas palavras. Essa é a verdade. E eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para te falar a verdade, para que você tenha atenção, atente para a palavra de Deus que está falando para você nesta tarde e noite. Largue esse caminho torto e venha para o caminho do Senhor Jesus, o verdadeiro arrependimento. Creia no sangue de Jesus, querido. Ele, arrependa-se, que esse sangue poderá te levar para o reino celestial. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Meu querido, Jesus mostra, através de uma clara exposição de razões, de uma profissão de fé. Embora essa profissão de fé seja digna de nota, não basta para nos levar para o céu, a não ser que seja acompanhada por uma correspondente conduta. Olha, querido, nós vemos hoje muitas igrejas aí que tem uma profissão de fé. Olha, parece até que a pessoa, depois que profere a profissão de fé, já entrou no céu. Mas o caminho é estreito. O caminho é estreito para o céu, meu querido. O caminho para o céu não é largo, é estreito. E a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu quero, nesta tarde, enfatizar para você que a justiça de Deus, ela é indelével. A justiça de Deus é implacável. Todos que estão seguindo essas seitas mencionadas estão implacavelmente recebendo a ira de Deus sobre vocês, e se morrerem assim, vocês vão receber esta palavra: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Creiam que Jesus fala aquilo que é. E eu, nesta tarde e noite, estou falando para você: saia destas seitas heréticas, creia na palavra de Deus, mude de vida e vamos caminhar para o céu. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Aleluias, queridos. Não basta dizer as palavras Senhor, Senhor. Não, querido. Não basta andar com a Bíblia. Não basta recitar o Salmo 91. Não basta recitar o Salmo 23. Não. Não é só isso. Tem muito mais. Tem que orar. Tem que jejuar. Tem que consagrar. Tem que ser obediente à palavra de Deus. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que obedecer à Bíblia. Tem que ser um crente fiel. Vale a pena ser um crente fiel. Oh, glórias a Jesus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Devemos ser cristãos fiéis. Ter uma vida pautada na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra de Deus, no amor ao próximo e principalmente na obediência à palavra de Deus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Joelho no pó! Joelho no pó! Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Esta
é a vontade de Deus, querido, a vossa santificação. Creiamos em Cristo. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, viver uma vida santa e amarmos uns aos outros como Deus amou. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Veja, querido, veja o que está lá escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Deus quer que nós sejamos santos, e sem a santificação você não entra no céu. Temos que ser santos. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. A santificação é um processo. E temos que começar esse processo. E como que se inicia esse processo da santificação? Eu vou falar para você. Leitura da Bíblia, oração, jejum, consagração, obediência à palavra de Deus, amor ao próximo, joelho no pó. Joelho no pó. Esse é o processo da santificação. Oh, glórias a Jesus. Aleluias. Glórias a Jesus. Amém. Aleluias. Veja bem. O homem pode ser um pregador, pode ter dons ministeriais e está na contramão da vontade de Deus. Como nós estamos assistindo muito pela televisão aí hoje. Você não vê vários programas aí? R.R. Soares e companhia. Valdomiro Santiago. O que você acha? Eles não nasceram de novo. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Preste atenção. Eles são nuvens sem água. Estão enganando-nos há muito. Cuidado para você também não ser enganado. A graça irá levar os homens para o céu, mesmo sem milagres. Porém, os milagres nunca irão levar o homem para o céu sem a ajuda da graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Querido, graça é aquilo que Deus está livre para realizar e que ele de fato realiza pelos perdidos depois que Cristo morreu na cruz a favor deles. Então Deus, ele está disposto a despejar da sua graça abundante sobre a nossa vida. Leia lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2 e Romanos, capítulo 6, versículo 14. Está aqui o legislador, está aqui o juiz. O justo juiz irá comunicar a eles com toda a solenidade possível a sentença. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Acabou. Fim da linha. Agora é inferno para toda a eternidade. Dor, gemidos, fogo. E você, nesta tarde e noite, está sendo confrontado com a palavra de Deus a sair desse caminho da perdição. A palavra de Deus hoje fala no teu coração. Saia desse caminho, querido. Venha para o caminho da salvação. Venha para o caminho do sangue de Jesus Cristo. Venha para o caminho do verdadeiro evangelho. Venha. Venha. Jesus Cristo hoje te chama. Ah, meu querido, escute o que a palavra de Deus lhe diz. Agora, escute. Você tem toda a oportunidade agora de decidir o destino da sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Nos diz assim:
Assim diz a palavra de Deus. Agora, portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja ainda, querido, veja ainda o amor de Deus para com você nessa tarde e noite. Olha o amor de Deus, olha o braço do Senhor nesta hora, querido, estendido para você, dizendo: venha, eu quero te ajudar, eu quero tirar você dessas seitas heréticas. Olha o que a palavra de Deus diz para você nesta tarde. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlata, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Meu amado e querido amigo ouvinte da palavra de Deus, é você que decide o seu futuro. É você que decide o seu futuro eterno. Mude de vida. Abandone essas seitas heréticas. Tenha uma vida santificada. Obedeça a palavra de Deus. Arrependa-se de seus pecados. E vamos caminhar para o céu. Jesus fala nesta tarde ao seu coração. Venha. Mude de vida. Eu quero tornar os seus pecados limpos. Jesus quer. Basta você também querer. Arrependa-se dos seus pecados, pois Jesus quer justificar os seus pecados. Sabe o que é justificação? É tornar você sem culpa. Jesus quer nesta tarde tornar você sem culpa, através do sangue vertido no Calvário. Mude de vida. Aceite a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Mude de vida nesta tarde, meu amigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Neste momento, nós vamos orar. Grande, eterno e poderoso Deus, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Rendemos-lhe graças e te adoramos neste momento. Pai divino, te agradeço nesta tarde por haver ministrado a tua palavra em nossos corações. Que possamos ser obedientes e viver uma vida separada e santificada. Dá-nos cada dia o pão diário e sacia-nos a nossa alma com a tua presença. Se conosco no decorrer desta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.